Boa tarde, aliás, boa noite a todos. Nós estamos aqui agora para apresentarmos a audiência pública da Lei Orçamentária Anual do exercício de 2026. Queria agradecer a presença da prefeita Ivoneia. Obrigada, prefeita. Com certeza. Dos vereadores Danilo e do vereador Fábio, dos secretários aqui presentes, membros da comunidade, representantes de entidades, muito obrigada pela presença de vocês. Então, nós estamos aqui agora para a gente estar apresentando a Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2026. Qual é o amparo legal? Pode colocar. Qual é o amparo legal? A Lei Complementar número 101 do ano de 2000, que é a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, ela obriga o município a estar realizando as audiências e através do parágrafo único do artigo 48. A Constituição Federal, através do artigo 165, e a Lei Orgânica Municipal, através do artigo 104. O que diz a Constituição Federal? Artigo 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão, primeiro, o Plano Plurianual, segundo, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e, terceiro, os orçamentos anuais. A Lei Orgânica do Município, artigo 104. São as leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão, item 1, o Plano Plurianual, 2, as diretrizes orçamentárias anuais, 3, os orçamentos anuais. Parágrafo 6º. A lei orçamentária anualmente compreenderá, inciso 1, o orçamento fiscal, fixando as despesas referentes aos poderes do município, seus fundos, órgãos e entidades da administração, direta e indireta, estimadas as receitas, efetivas e potenciais, aqui incluídas as renúncias fiscais de qualquer título também. Inciso 2. O orçamento do investimento das empresas públicas em que o município, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto. Item 3. O orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as unidades e os órgãos a ela vinculadas, da administração direta ou indireta, compreendendo receitas próprias e as receitas de transferências do erário municipal e suas aplicações relativas às fundações. Parágrafo 7º. Os orçamentos previstos no parágrafo 6º, itens 1, 2, 3 e 4 deste artigo, deverão ser elaborados em consonância com a Política de Desenvolvimento Urbano e Regional, integrante do Plano Plurianual. Parágrafo 8º. O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo de efeito sobre receitas e despesas públicas decorrentes de concessão de quaisquer benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia pela administração municipal, detalhados de forma regionalizada, identificando os objetivos de referidas concessões. O orçamento é um documento expresso por um conjunto de ações identificadas pelos recursos orçamentários necessários à realização das metas definidas pela LDO e que foram extraídas do PPA. O orçamento abrangerá as metas de receitas e despesas de modo a evidenciar e realizar as políticas e os programas de governo municipal para um período de 1 ano. O PPA, com vigência de 4 anos, tem como função estabelecer as diretrizes, objetivos e metas de médio prazo da administração pública. Cabe à LDO, anualmente, enunciar as políticas públicas e respectivas prioridades para o exercício seguinte, e a LOA, que é um instrumento que viabiliza a execução do plano de trabalho do exercício a que se refere. Então, ela é composta pelas receitas e despesas do Executivo. As receitas do Executivo. Então, nós temos aqui uma tabela
que ela demonstra qual foi o valor arrecadado no ano de 2023, o arrecadado de 2024 e o orçado atualizado, porque o ano não concluiu ainda, né? O orçado até o mês de julho. E a previsão, né, da receita, que já foi passada na audiência do PPA, são os mesmos valores do ano de 2026. Então, é uma previsão. Então, nós temos aqui as receitas correntes. Vou pular só para o ano de 2026. As receitas correntes está estimada no total de 222.235.000. Dela é composta por o quê? Impostos, taxas de contribuição de melhorias, valor de 38.300.000. Receita de contribuição está previsto 4.775.000. Receita patrimonial de 10.515.000. Receitas de serviços, 724.000, transferências correntes de 166 milhões e outras receitas correntes de 1.895.000. Aí, isso tudo que compõe as receitas correntes. Aí nós temos também as receitas de capital. Então, para o ano de 2023, foi de 9.920.000. No ano de 2024, de 13.665.000. O valor orçado, atualizado até julho, ela está prevista em 58.977.000. E para 2026, 16.642.000. Sendo elas 3.447.000 de operações de crédito que nós realizamos para a construção do pronto atendimento municipal. Então, o que o município vai receber no próximo ano para concluir a obra está previsto em 3.447.000, que foi o valor firmado com a agência de fomento. Alienação de bens, se vocês verificarem, o ano de 2024 foi de R$ 642.000, porque nós realizamos um leilão no ano passado, deu um valor bastante bom. E aí, para esse ano, nós estamos com uma receita prevista de para o próximo ano, de R$ 31.000. Claro que, se houver outro leilão, né, o valor vai ser agregado aqui, se for superior a esse valor estimado. As transferências de capital, então, 2023, 9.900.000, 2024, 8.744.000, 2025, 46.872.000. Aqui entram os recursos das obras das trincheiras, do viaduto, do pronto atendimento, né? Aliás, do pronto atendimento não, operação de crédito não, asfalto, né? São esses recursos. E para o ano de 2026, está previsto a realização de R$ 13.158.000, considerando também recursos de convênios. E outras receitas de capital, prevista para o ano de 2026, de R$ 5.250.000. Então, no total do orçamento, o valor previsto de arrecadação, ele é de R$ 238.878.000, considerando recursos externos e recursos internos. A grande maioria de recursos externos. Nós temos também a FAFIMAN, que é uma fundação do município, né, e ela também tem receita própria. A previsão da receita da FAFIMAN para o ano de 2026 está orçada em R$ 1.981.000, sendo R$ 80.000 de receita patrimonial, R$ 1.780.000 de receitas de serviços e outras receitas correntes, R$ 120.000, totalizando, então, R$ 1.981.000. Quando nós consolidamos a faculdade com o executivo, nós temos, então, a receita de R$ 240 milhões. 238 do município e R$ 1.981 da faculdade, somando, então, os 240 milhões, que lá no somatório das receitas, lá no início, dava para verificar o valor que foi destinado de 240 milhões, estimado. Que a gente deseja que tenha essa previsão. Nós gostaríamos muito que ela se realizasse. As despesas. Agora a gente vai falar das despesas por órgão do Legislativo.
Para o ano de 2026, nós temos, então, as despesas correntes somam o montante de R$ 5.350.000 e as despesas de capital, R$ 450.000. Desse valor, R$ 4.010.000 é para pessoal e encargos sociais e R$ 1.340.000 para as despesas correntes do Legislativo. E investimentos dos R$ 450.000, que totaliza, então, R$ 5.800.000. Então, o valor previsto da Câmara é de R$ 5.800.000, eles representam 2,41% da receita total do município, quando você considera os 240 milhões. Então, sobre o montante total, 2,41%. Das despesas do Executivo, nós temos, então, por órgãos. Despesas correntes somam 188.098.000, sendo elas despesa de pessoal e encargos sociais de 110 milhões, juros e encargos da dívida R$ 1.200.000 e outras despesas correntes de R$ 76.806.000, que são os valores que somam nos 188 milhões de despesas correntes. Na despesa de capital, nós temos, então, R$ 37.885.000 destinado a investimentos, 5 milhões para amortização da dívida. Aqui nós temos a amortização da dívida tanto da obra do pronto atendimento quanto do INSS, que existiu um parcelamento a longo prazo que o município paga também. Então, hoje, nós estamos pagando de dívida 5 milhões mais R$ 1.200.000 de juros. Então, está previsto o pagamento de R$ 6.200.000 só para amortização de dívida. A reserva de contingência está estimada em R$ 661.000, que somam R$ 231.645.000. Quando eu vou tirar essas despesas por órgão, por secretaria, nós temos a seguinte situação. Secretaria de Governo, está previsto um orçamento para o ano de 2026 de R$ 4.704.000, que representa 1,95% do orçamento geral do município. A Secretaria de Planejamento, Finanças e Gestão previsto R$ 22.778.000, que representa 9,46% da receita global do município. A Secretaria Municipal de Educação, R$ 74.601.000, que representa 30,97% da receita estimada do município. A Secretaria de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos, previsão de R$ 34.296.000, que representa 14,24% do geral do município. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Turismo, valor orçado de R$ 10.123.000, que representa 4,20% do município. Secretaria Municipal de Saúde, R$ 61.682.000, que representa 25,61% do valor total do município. Secretaria de Assistência Social, R$ 10.126.000, que representa 4,20% do município. Secretaria de Agricultura e Abastecimento, R$ 8.372.000, que representa 3,48% do município. E Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, R$ 4.958.000, que representa 2,06% do município. Somando tudo, o valor de 231 milhões, que representa 96,17%. Despesas pela faculdade. Então, nós temos aqui a previsão de despesa da FAFIMAN está orçada em R$ 3.414.000. Despesas correntes, que seria pessoal e encargos, R$ 1.798.000, e outras despesas correntes, R$ 1.245.000, totalizando, então, R$ 3.043.000. A despesa de capital, seria investimentos, ela foi previsto de R$ 5.000, e a amortização da dívida, R$ 336.000, totalizando, então, R$ 341.000. A reserva de contingência está prevista em R$ 30.000,
somando-se tudo, então, nós temos uma previsão de despesa da faculdade de R$ 3.414.000. Deixando claro que, se a gente verificar que a despesa da faculdade, vou até voltar a tela aqui, é de R$ 3.414.000. E a previsão de receita da faculdade... R$ 1.981.534. Então, assim, essa conta não fecha. Esse ano, o município de Mandaguari, ele precisou investir recursos na faculdade, né, para pagamento do INSS, que houve um parcelamento, né? E também a gente está utilizando os blocos da faculdade, então nós estamos pagando o valor de manutenção dos blocos, porque as faturas de água e energia, elas são do único relógio, tanto da Sanepar quanto da Copel, então não existe a possibilidade de desvinculação para a prefeitura pagar esse valor separado. Então, o município ele passa, através da interferência financeira, valores para o aluguel da faculdade, como se fosse um aluguel pelo custeio das ações, na verdade, não é nem aluguel, pelo custeio das despesas que a prefeitura e as duas creches, elas gastam na conta da faculdade. Daí, de fatura de água, luz e também manutenção dos blocos. E também tem o pagamento também que a gente faz das bolsas, que houve a implantação do programa Semeando para o Futuro, que daí incentivando os jovens do município, pessoas do município, na verdade, a estarem entrando para a faculdade, desde que, se elas se enquadrassem nos quesitos estabelecidos, elas estariam recebendo o curso escolhido, né? E prestando estágio no município. Hoje nós temos somente 3 alunos que foram contemplados pela Bolsa. Daí. Lembrando que o ano passado... Quer falar? Pode falar. Oi. É importante também ressaltar que, na faculdade, nós investimos R$ 785 mil, né? Que eles tinham um parcelamento de INSS, e a gente juntando também esse recurso financeiro que nós estamos ali ajudando também com os três pavilhões, alegria de um, né, tristeza de outro. A prefeitura municipal, infelizmente, deu todo esse problema que vocês sabem de processo licitatório, de empresa que não estava condizente ao edital ao edital previsto no processo licitatório. Então, nós estamos lá de uma forma de também estar aí com a nossa faculdade ainda em pé. Todo mundo sabe a dificuldade. Estamos apostando no EAD para as coisas realmente acontecerem. E lembrar também, né, que do pronto atendimento tem amortização também, né, Cidinha? Tem a amortização para o ano de 2026, que a gente já tem que deixar esse recurso financeiro. Lembrando também que todo recurso financeiro que a prefeitura tem, todos, pode ser 1 centavo, ele é aplicado 100%. A gente 100% aplicado, com essas aplicações que a gente melhora boa parte também do nosso município, ajuda as entidades, né? Que eu estava falando com o Dr. Fábio agora sobre o SECAF, e estávamos falando também ali sobre o asilo. A gente sabe perfeitamente que todas as entidades também precisam desse carinho e dessa atenção. Ok. Então, essa tela aqui agora, ela fala então do total da despesa da faculdade. Vou lembrar de mais uma situação, que a gente vem reservando R$2 milhões, uma média de R$2 milhões, aí toda vez fica assim, como se estivesse sobrando no caixa da prefeitura. Mas nós temos um precatório que a prefeitura já perdeu para os professores, e é mais do que justo pagá-los, não é? Eles ganharam na justiça, realmente eles tiveram um aumento salarial, mas não foi para a tabela de vencimentos. E eles ganharam na justiça, e a gente vem, todo ano, vocês ouvem falar neste recurso aqui.
Mas por que não acontece nada? Antes do juiz dar a sentença, nós não podemos fazer absolutamente nada. Nós temos que guardar o dinheiro. Se o juiz falar, tem que pagar em forma de pecúlio, de uma vez só, nós temos que pagar. Então, nós dependemos dessa situação. Por isso que, muitas vezes, dá a impressão que está sobrando o dinheiro. E, na verdade, ele está ali, que já tem um destino destinado. Certo. Exatamente. Então, o valor da faculdade, 3.414.000, ele representa 1,42% do orçamento geral do município. Quando nós consolidamos aqui o Poder Executivo, o Legislativo e a FAFIMAN, então nós temos uma receita geral do município de R$ 240.859.000, que representa, então, 100%. O Legislativo representa 2,41%, o Executivo 96,17% e a FAFIMAN 1,42%. Somando-se, chegamos no 100%. O que a Ivoneia colocou foi bem colocado, prefeita. Então, a gente trabalha com toda a cautela e zelo, porque assim, as contas públicas elas não podem estourar, né? Então, não quer dizer que o orçamento está lá, a gente pode gastar 100%. A gente tem que estar gastando de acordo com a entrada da receita. Se entrar mais receita e der excesso de arrecadação, nós podemos estar colocando no orçamento, e se o valor previsto não for realizado, a gente também não leva nenhum susto de ter gasto além do necessário. Então, sempre trabalhando de acordo com os moldes da legislação, né, para a gente estar sempre em segurança e cumprindo a legislação, até porque não é só a Câmara de Vereadores, não é só o município de Mandaguari que cobra ou que cuida do acompanhamento das prestações de contas. Nós temos o Tribunal de Contas, né, bastante rígido, e a gente tem que cumprir de acordo com o que eles estabelecem, né? Quer colocar mais alguma situação, prefeita? Só lembrando agora do IPVA, né, que para o ano de 2026 nós teremos essa diminuição dessa receita. Inclusive, como presidente da MUSEP, eu já fiz uma solicitação para o nosso presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, o Alexandre Cury, que esteve na reunião ordinária da MUSEP, pedindo essa ajuda do governo do Estado, apesar de ele estar nos ajudando muito. Mandaguari hoje conta com mais de 150 milhões de investimento, né? Vocês sabem muito bem disso, estão acompanhando e sabem do trabalho. Só que nós vamos ficar sem receita do IPVA, porque 50% da receita do IPVA vai para os municípios. Então, nós também estamos pleiteando e já nos organizando nesse dinheiro, para não faltar, por conta que esse recurso a gente já vinha aplicando ele mensalmente. Só para esclarecer, então, só a receita do IPVA, nós estimamos uma queda na arrecadação de aproximadamente R$4 milhões a menos para o próximo ano. Mas, assim, a apresentação da lei orçamentária anual, ela é bem genérica, né, daqui, e nós estaremos encaminhando, então, o projeto de lei para a Câmara de Vereadores. Nós estaremos disponibilizando esta prestação de contas também na página do Facebook da Prefeitura de Mandaguari, disponibilizando também os arquivos desse relatório apresentado aqui, nós estaremos colocando na página da Prefeitura e deixando também, encaminhando já essa semana para atender o prazo legal da legislação ao Legislativo para apreciação, né, e aprovação para a gente poder começar o próximo ano e estarmos com tudo já planejado. Gostaria de deixar aberto à comunidade presente, se alguém tiver algum questionamento, algum esclarecimento, alguma colocação, fique à vontade. Na página tem? Não? Não? Asilo? Isso, obrigada. Boa noite. Me chamo Thaís, sou assistente social do Asilo São Vicente Paulo de Mandaguari.
E a instituição sempre está participando desses espaços de discussões, que são importantes para toda a sociedade e comunidade. E o ponto que me chama a atenção e que me traz aqui hoje é o valor destinado para a Secretaria de Assistência Social. É desse valor que vai para a Secretaria que ele passa para as entidades. Não só para as entidades, mas também para todo o segmento GOV. O CRAS, o CREAS, a Família Acolhedora, o Espaço Conviver. E também para as 7 entidades que tem no município, as 7 organizações da sociedade civil, que são parceiras fundamentais na execução da política pública da assistência social. Hoje, cerca de 1/3 do valor da secretaria são repassados para as entidades, que são as 7, como eu disse, e elas são divididas por níveis. No Serviço de Proteção Social Básica, a gente tem a comunidade Dr. Osvaldo, a gente tem o Instituto Promocional Jesus de Nazaré, que atende criança e adolescente no serviço de convivência. A gente tem a APIM, que é serviço de convivência para pessoa idosa. A gente tem a MAG, no serviço de aprendizagem adolescente. Na média complexidade, nós temos a APAI. E na alta complexidade, que é o serviço de acolhimento, nós temos o SECAF, que é acolhimento criança e adolescente, e o asilo, que é acolhimento da pessoa idosa, que é em regime integral. Essas entidades juntas, elas atendem, em média, 649 usuários e recebem do município aproximadamente 1.328.000 por ano. Um valor que precisa ser dividido entre diferentes públicos, diferentes faixas etárias, perfis e necessidades. Eu gostaria de destacar a instituição em que eu represento, que é o asilo. Eu estou na instituição há 10 anos e acompanho de perto as lutas e os avanços que estamos tendo. Todos os anos nós temos avanços. Um valor que precisa ser dividido entre os diferentes públicos. Eu gostaria também de destacar que o município repassa cerca, hoje, atualmente, R$ 1.100 por idoso em acolhimento por mês. Mas o idoso, hoje, ele custa em acolhimento R$ 4.500. E aí vocês podem perguntar, mas por que o idoso custa tudo isso em acolhimento? O idoso em acolhimento, ele demanda muito mais de um serviço. Então, em casa, o idoso não tem assistente social, psicólogo, enfermeira, técnica de enfermagem. Alguém aqui faz 6 refeições no dia? E no asilo, dentro do asilo, isso precisa acontecer. É lei, nós somos cobrados, isso tem que existir. Então, isso custa. Então, eu chamo a atenção para algo importante. O idoso em acolhimento, ele custa caro, porque, diferente da criança e do adolescente, ele não tem escola, ele não tem um contraturno escolar, ele é 24 horas dentro do serviço. E quando nós somos fiscalizados, seja pelo Ministério Público, seja pela Vigilância Sanitária, que é o papel deles, eles não querem saber se nós temos o recurso, se existe uma disparidade. O serviço precisa acontecer como ele tem que ser, como ele está na lei. Então, a gente não tem vamos quebrar um galho aqui. Não, isso tem que acontecer, isso precisa existir. A realidade financeira, ela não acompanha essa exigência. Vai chegar um momento em que será insustentável o serviço, e é isso que nos preocupa. E se isso acontecer, o prejuízo não é apenas da instituição, mas para o município também. E terá um custo ainda maior, porque se hoje o município repassa em torno de 380, 400 mil, hoje as despesas do asilo anual, ela passa de 1 milhão. Então, essas despesas passam a ser para o município. Então, assim, não é vantagem para o município e também não é vantagem para a instituição. Não queremos que aconteça como em outros municípios, como em outros asilos acontece, a questão de vender vagas para outros municípios, porque realmente tem muitos municípios de fora que procuram o serviço a fim de pagar pela vaga. Sarandi mesmo procura bastante, mas para nós não é interessante, porque nós somos parceiros do município, a gente está no mesmo barco, a gente não quer fazer isso. Então, chega um momento que a entidade faz bastante promoção, rifa, almoço. Chega um momento que as pessoas nas calçadas mudam de calçada porque sabe que a gente vai oferecer uma promoção,
que é a nossa alternativa, porque nós só temos a prefeitura como parceiros fixos, só a prefeitura. Por isso eu peço, com respeito, um aumento, uma atenção dentro da Secretaria de Assistência Social, a fim de que isso chegue para a instituição, porque a gente depois vai lá conversar com o secretário, a gente vai lá chorar com o secretário, e a gente sabe que ele também tem a limitação dele dentro do orçamento. Então, a gente pede essa atenção para a Secretaria, a fim de que isso chegue para as entidades de pelo menos uns R$500 mil. Essa é a minha solicitação. Obrigada, gente. Vou pedir a palavra também. Uma boa noite a todos. Realmente é uma situação que eu venho acompanhando. Sou um militante da política pública de assistência social e vejo sempre a Thaís aqui nas audiências públicas da LOA. Então, nós temos 7 entidades, né, Thaís? Mas apenas uma das 7 aqui brigando mesmo por recurso. E hoje, na situação de estar vereador e como presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, esse projeto ele vai para a nossa comissão para análise, e é uma prerrogativa também do vereador propor análises para emendar a lei orçamentária anual e o PPA, e nós vamos analisar se é possível fazer essas alterações para suplementar a Secretaria de Assistência na sua fonte. Então, já fica um apelo, o secretário de Assistência está aqui comigo na minha frente, para que viabilize e até ajude para, na hora de nós fazermos essa análise, enquanto Comissão de Finanças e Orçamento, de qual dotação orçamentária a gente pode fazer essa supressão para suplementar a secretária Cidinha, para que a gente possa fazer essa emenda e ser algo bem mais fluido, mais rápido, para a gente conseguir esse valor de R$500 mil, porque dentro das minhas análises eu vejo que hoje é o mais latente, a maior latente que a gente tem de necessidade no orçamento, porque o Azelo está com a corda no pescoço, e eu também sei que o SECAF solicitou recurso para essa Câmara, também solicitou para a senhora prefeita, e a gente precisa dar uma resposta, porque são entidades que a gente não pode ficar sem. E são de alta complexidade, é diferente do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, e é diferente também do CRAS e CREAS, que tem uma outra abordagem. Então, a gente gostaria desse olhar diferenciado, então que a gente pudesse, após o envio desse projeto de lei, ou se já puder alterar esse projeto de lei na hora de nos enviar para a Câmara, com uma suplementação dentro da pasta da assistência social para contemplar melhor as entidades. Obrigado. Boa noite, vereador. Boa noite, Thaís. É Thaís, né? Nós entendemos a latente necessidade de vocês. Assim, nós fizemos, na previsão da receita, uma correção de 5, alguma coisa por cento, não me recordo o percentual exato, de previsão de receita, e para as despesas que a gente tem como fixa, a gente fez a mesma proporção, certo? Sendo justo com todos, para ser equacionado isso de forma que seja igual para todos não só as entidades, mas os departamentos também, certo? Fábio, não existe hoje a possibilidade de nós estarmos alterando isso, porque nós temos prazo legal para estar encaminhando para a Câmara, então a gente teve que travar o orçamento, a previsão orçamentária, para a gente poder concluir. Se a gente for abrir, a gente vai ter que mexer no PPA, a gente tem que mexer na LDO, você entendeu? E não dá tempo, porque a gente não cumpre prazo. O que dá para fazer é estender essa conversa depois que o projeto de lei for encaminhado para a Câmara e entrarmos em discussões do que for possível, porque o orçamento ele é composto, como vocês viram, de uma previsão de receita, e essa previsão de receita de 240 milhões ela foi distribuída no orçamento e fechou em 240 milhões. Então, o que acontece? Vai ter que tirar de algum lugar, se for a decisão, né, de estar aumentando, ou seja ela qual for a decisão. Então, existe a possibilidade de remanejamento? Existe. Né? Só que, para nós fazermos isso antes, nós não conseguimos mais. Né? Porque, assim, o ano de elaboração do PPA é o ano mais difícil para o departamento contábil. Por quê? Porque nos anos anteriores eu já tinha um PPA vigente, então eu só fazia o orçamento, ou fazia algumas adequações no PPA. Agora não, nós estamos criando um próximo orçamento. Então, esse primeiro ano é o mais complexo de todos para estar fazendo isso.
Foi muito complexo, foi muito difícil, porque as novas exigências do Tribunal de Contas, né, a gente teve que cumprir novas modalidades, não ficou no mesmo formato do ano anterior, no anterior, aliás. Então, assim, a gente teve que adequar muita coisa e houve um atraso realmente para fechamento do PPA e fechamento das receitas também, né, da despesa também, distribuição da despesa. Então, isso vai ter que ficar por uma conversa depois que for encaminhado para a Câmara. Infelizmente, eu não consigo atendê-lo antes disso. Eu não sei se vai sobrar. E o prefeito Ivanete também está lembrando que existe também a possibilidade de repente, se sobrar recurso da Câmara, que existe a devolução para o município, de estar destinando para as entidades também. Também. Né? É uma ideia. É uma ideia. Vai sobrar 1 milhão, mais ou menos, pegar 500 mil do 10º da Câmara, eu me comprometo depois da gente... Demora. Mas dá para a Câmara aprovar mais rapidamente alguma coisa nesse sentido, Fábio? Dá para a gente pensar, né, do negócio do 10º, e como é específico, manda essa parte específica. A gente pode pensar nisso daí. E lembrar também que das entidades, né, foi um marco na nossa administração, não deixar vocês janeiro, lembra, Thaís, quando vocês entraram, ficava janeiro e fevereiro ainda, para depois, março que eles começavam a receber. Então, a gente já deu um salto, assim, positivamente, mas temos que melhorar cada vez mais. Mas, não sei se a Cidinha tem mais alguma coisa para falar? Não tenho mais nada para estar falando. Não sei se ficou satisfeito, não, eu sei, mas, assim, pelo menos é uma saída para a gente estar resolvendo esse impasse, não agora, tá? Então, eu gostaria de agradecer. Mais algum questionamento, alguma pergunta? Não? O Facebook não? Então, tá. Gostaria de agradecer, então, aos vereadores Danilo e ao vereador Fábio pela presença, aos secretários Fagner, Johan, Alisson, Selma, o Demilson, o Zenão, o Gil, lá no cantinho. A doutora Eliette não estava passando bem, não pôde comparecer, e o Garcia está de atestado, né? Está de atestado também. Gostaria de agradecer a Márcia, que está presente aqui, que é a maior sofredora na elaboração do PPA e da LOA, e as entidades aqui presentes também, tá? Muito obrigada, e a todos os presentes. O Rotary também, na pessoa da dona Nair Bianchini, né? E eu gostaria de pedir de que quem não assinou a lista de presença das 2 audiências, por gentileza, deixar assinadinho para comprovar, né, a execução dela. Então, a partir de amanhã, essas informações estarão no site da Prefeitura, disponível para todos. Muito obrigada a todos. Obrigada, prefeita, pela Obrigada, presença. eu que agradeço a cada pessoa o pessoal que participou, a importância de estar acompanhando o passo a passo de toda a parte financeira do município. E muito obrigada, Cidinha, por conduzir tão bem, com tanta maestria, toda a sua pasta, que é uma pasta de muita importância, que é o planejamento. Muito obrigada. Que Deus abençoe. Muito obrigada. Boa noite a todos.